Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade ali ao conteúdo que a gente estava vendo das reações químicas, né? Quero aproveitar para falar para vocês das reações que ocorrem no corpo humano como um todo, tá? Então, o corpo, dentre as diversas funções que ele faz, né? As que mantêm a vida são uma grande diversidade de reações químicas que ocorrem dentro do corpo, tá? Quebra de moléculas, transformações de moléculas. Então, o nosso corpo, ele é preparado seguindo uma junção de componentes, tá? De moléculas. Por exemplo, se você pegar elementos da tabela periódica ali, pegando porção de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono e colocando uma pitadinha dos 17 restantes que faltam, né? Isso prepara um corpo humano com uma combinação metabólica feita na medida certa para ele ter o perfeito funcionamento, tá? O corpo, ele é uma... Os seres vivos, como um todo, são uma máquina fantástica, né, de funcionamento e de várias reações que ocorrem dentro do corpo. Olhando assim, a grosso modo, ninguém diz, né, que o nosso corpo ele é 60% composto de oxigênio, tá? Aí se a gente adiciona a esses 60% de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, nós temos um total de 95% da massa total do ser humano, tá? Que inclui dentro disso, claro, os 42 litros de água que circulam em um organismo adulto. São esses átomos desses quatro elementos que combinados, né, as diferentes combinações que eles formam, acabam construindo as moléculas de proteína, de gordura, os carboidratos, tá? São chamados os tijolos que constroem os nossos tecidos. Então, por isso são chamados de os quatro grandes elementos da constituição dos seres vivos. Claro que tudo isso não passaria de um grande amontoado de moléculas sem os outros 5% restantes, tá? Então, por exemplo, assim, dos 92 elementos químicos que existem na natureza que nós conhecemos até o momento, apenas 17 são responsáveis por todas as reações que ocorrem dentro do corpo humano, tá? Desde a respiração, a produção de energia, a eliminação dos radicais livres, as moléculas que causam envelhecimento celular, a eliminação desses substratos, entre outras tantas reações que ocorrem no corpo, tá? Então esses 17 elementos químicos são a chave que regula todo o processo da vida, tá? Então alguns aparecem, claro, em pequenas porções, né? Por exemplo, a quantidade de ferro do nosso corpo, um corpo mais ou menos com 70 quilos, a quantidade de ferro ela não passa de 5 miligramas no corpo. Ele é muito pouco, mas é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Porque o ferro ele está ligado à hemoglobina, tá? Que é a molécula sanguínea que faz a retirada do gás carbônico do corpo e a distribuição do oxigênio através do nosso processo da respiração e da circulação sanguínea, tá? Então ele é muito importante nesse ponto. Se a hemoglobina não tem ferro, ela adquire uma característica que nós chamamos de anemia falciforme, né, que é a falta de ferro. Então ela perde a sua estrutura e perde a capacidade de transportar esses gases, por exemplo. Então essa pequena quantidade de ferro que tem no corpo, ela é muito importante, tá? Ela é totalmente fundamental para o bom funcionamento do organismo, tá? Então você tem, isso acabava assim, ocorreu as descobertas que acabaram ocorrendo, né, dentro da medicina, que por exemplo na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados que eram feridos gravemente, né, na região do abdômen, que acabava afetando o aparelho digestivo, não podiam se alimentar pelas vias normais, né, de mastigar, engolir os alimentos, então acabava sendo ministrado pela veia soro misturado com esses elementos químicos, né, diluídos. Então são os componentes que estão com base no soro que você toma no hospital. Ele é muito rico em minerais, muito rico em nutrientes, que já tinha esse conhecimento que era importante, né? Então, a partir disso, foi possível identificar que tipo de sintoma
quando havia alguma deficiência deles, né? O que que ocorria, qual que era o déficit, qual que era o sintoma que acontecia no corpo se faltava algum desses componentes. Então, quem tem uma dieta equilibrada, que tem carnes, vegetais, ovos, leites, não precisa se preocupar com a falta desses ingredientes químicos, tá? Porque alguns deles estão presentes na maior parte das quantidades dos vegetais verdes, né? Outros na carne, mas em sua maioria eles são comuns na maioria dos alimentos, tá? Que nós ingerimos. Então, por exemplo, ainda existe assim aqueles elementos que são chamados de turistas, né, no nosso corpo, que aparecem no nosso corpo de vez em quando, mas não apresentam função nenhuma, como por exemplo o alumínio, né, o alimento que nós em sua maioria utilizamos panelas de alumínio para cozinhar os nossos alimentos, né. Alguma molécula de alumínio acaba se soltando e entrando em contato com o nosso corpo, tá? Mas esse metal ele não faz nada no nosso organismo, né? Se ele está nessa pequena quantidade, então esse metal acaba ficando por algumas horas ou poucos dias e acaba sendo eliminado pela urina, né? Porque como ele não é necessário as reações químicas básicas do corpo, ele acaba sendo eliminado pela urina. Então, dentro desses contrapontos que nós temos dos elementos químicos, nós temos 17, né, dos 21 que tem no organismo, os 17 fundamentais, né, ou seja, os 17 ingredientes que fazem um homem, que fazem um ser humano. Começamos ali, por exemplo, com o flúor, tá? Os dentes também são ossos, tá? São compostos por fosfato de cálcio. E o flúor, ele se combina com essa substância, tá? Formando uma outra, que é chamada de fluoropatita, que é muito mais resistente. Então, com isso, as bactérias da boca não conseguem fazer o trabalho, né? O seu trabalho sujo, e os dentes ficam mais protegidos. Justamente por isso, nós temos a água fluoretada, né? Isso acabou sendo uma determinação do Ministério da Saúde em 85, se não me engano, de se adicionar na água de tratamento, né, na água da Sanepar, por exemplo, das estações de tratamento de água, se adicionar o flúor, justamente com essa intenção, tá? Diminuir as cáries dentárias, o ataque de bactérias dentro da boca, tá? Por isso que ele é muito importante nesse ponto. Temos ainda o potássio, que é responsável, é um dos principais componentes responsáveis na contração e relaxamento dos músculos, tá? Ele fica do lado de dentro da célula muscular e troca de lugar com o sódio, tá? Que está na parte de fora. Quando você tem um impulso nervoso que acaba sendo enviado pelo cérebro, ele vai chegar ao músculo. Isso permite que ele se contraia. Então aí nós temos o que nós chamamos de bomba de fosfato e sódio, tá? Que mais para frente vocês vão ver bem certinho como ela funciona. Mas ele é totalmente responsável por isso, tá? Não ocorre, ele permite, né, que os músculos, os nervos, eles se contraem, né? E esse processo não está só nos movimentos voluntários de contração muscular, mas ele é fundamental nos batimentos cardíacos também, tá? Então, se você tem falta ou excesso de potássio, o coração pode parar, porque ele acaba criando esse déficit na troca do potássio e do sódio e faz com que o coração pare, né? Ocorre uma disfunção nesse círculo da bomba sódio e potássio que faz com que o músculo pare. Ainda temos o sódio, né? Que é o controlador das águas, tá? Dos 42 litros de água que nós temos existente num corpo adulto, tá, pessoal? 2/3 deles estão dentro das células e o restante está diluído no sangue e outros fluidos corporais, tá? O sódio faz a regulação e o balanceamento da água, tá? Tirando das células por osmose, né? Quando o osmose é um processo passivo, que não tem gasto de energia. Quando o fluido passa de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, tá? E jogando isso na corrente sanguínea. Assim se mantém esse equilíbrio, né? Se mantém o volume de sangue em circulação junto com o potássio, que regula diretamente a contração muscular. Então, um exemplo bem simples disso daí é, por exemplo, a alface que a sua mãe e a avó
prepara lá para o almoço lá e joga o sal, né, em cima e fica lá por um tempinho. As células murcham, né? Elas acabam murchando. Esse efeito se dá porque o sódio faz ele faz essa regulagem da água, né? Ele balanceia a quantidade de água que está no interior dessas células vegetais que estão em grande quantidade lá, mas ele puxa para fora fazendo esse balanceamento. Por isso que as folhas murcham, tá? Isso ocorre de uma forma parecida no organismo humano, tá? Então ele acaba regulando, sendo um meio de regulagem do excesso de água, retirando excesso de água das células e jogando tudo isso na corrente sanguínea. Claro que depois isso vai para os rins, né? Filtrado. Grande parte desses minerais, desses componentes que não são utilizados, são eliminados junto com a urina, tá? Temos ainda o cobre, isso mesmo, por incrível que pareça, o cobre. Tá? Se o organismo produzisse toda a energia que precisa de uma única vez, por exemplo, o calor que seria gerado pelo corpo, né, ele acabaria pegando fogo. Então nós produzimos energia progressivamente de acordo com o que nós necessitamos, né? O cobre ele está localizado na membrana da mitocôndria, tá? Que é a estrutura celular aonde é produzida a energia, que nós consumimos e que o corpo consome para toda a sua necessidade energética, tá? E essa pequena quantidade de cobre que tem nas mitocôndrias faz com que esse combustível, essa energia, seja liberada aos poucos para o meio, tá? Que não seja liberado de uma vez só. Temos o cálcio ainda, o cálcio trabalha como um porteiro do nosso corpo, né? É o mineral mais abundante no corpo humano. Então uma pessoa com cerca de 70 quilos, ela tem entre 1 quilo e 1,5 kg de cálcio no organismo, sendo que 99% dele participa diretamente da formação dos ossos, tá? E o restante funciona mais ou menos como um leão de chácara das células, tá? Ele fica nas membranas, decidindo quem entra e sai do interior celular, tá? Ou seja, quem tem o mecanismo de a senha para entrar na célula, ele libera para entrar, quem não tem, ele não libera para entrar, tá? Então ele é muito importante no organismo humano. O selênio, que na cola dos radicais, né? Então o papel do selênio no organismo ele não está ainda bem esclarecido como um todo, mas ele está ligado as enzimas que destroem os radicais livres, né, que são ruins para o nosso corpo, que causam o envelhecimento precoce, causam o desgaste das células mais rápido, né? Então são moléculas instáveis que são liberadas durante a produção de energia, que estão prontas para se ligarem com quem passar na frente, tá? Então esses radicais eles são acusados de causar esse envelhecimento e causar várias doenças, tá? Como problemas no coração, por exemplo. Então ele está ligado a isso, tá? A fazer parte dessas enzimas que destroem esses radicais livres, tá? Porque diminuindo assim o desgaste celular, diminuindo a incidência de problemas que podem serem ocasionados se faltar a quantidade dele no organismo. O manganês, que auxilia no crescimento, tá? Ele faz parte das enzimas que dispara as reações químicas. E ele é responsável pelo amadurecimento celular. Então sem ele, por exemplo, o feto não se desenvolve perfeitamente, tá? Acaba criando incongruências na formação do feto. Então junto com o selênio, ele auxilia, né, a expulsar esses radicais livres do meio, principalmente num serzinho que está em formação. Então como ele produz muita quantidade, a atividade metabólica é muito grande, consequentemente a produção de radicais livres que são ruins também é grande. Então o manganês atua diretamente nessa parte enzimática, né? Disparando essas reações químicas que fazem um amadurecimento celular, tá? Então, e junto com o selênio, ele retira os radicais livres do meio celular, impedindo que esses radicais livres façam esse desgaste precoce, né, do meio celular. Ainda temos um componente que é chamado de molibdênio, que é o que cria a boa gordura, tá? Ele ajuda em várias reações químicas que acontecem dentro do organismo.
Entre elas, assim, é fazer com que a gordura ingerida com os alimentos seja transformada em outro tipo de gordura que pode ser aproveitada pelo organismo, tá? E auxilia também diretamente nessa eliminação dos radicais livres do organismo. O ferro, que é o caça-oxigênio, né? É um dos principais componentes da hemoglobina, como comentei com vocês antes ali, que é o pigmento das células vermelhas do sangue, né? Ele que dá essa pigmentação vermelha para as células do sangue, e ele que se agarra, né, o oxigênio que é captado lá no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, quando tem essa troca gasosa da nossa respiração, né, do inspirar e expirar. Lá nos alvéolos pulmonares, ele que vai pegar o oxigênio, ele vai se ligar à molécula de O2 e vai carregar para o restante do corpo e vai liberar o gás carbônico, né, que foi produzido pela respiração celular. O zinco, quando as células produzem energia, por exemplo, que libera um gás carbônico, né, que tem que ser eliminado, segue pela corrente sanguínea. Então, só que qualquer gás no sangue pode formar bolhas, tá? Porque você tem um acúmulo de bolhas no sangue. São bolhas que são formadas pelos gases, tá? E se você tem uma formação desse gás na corrente sanguínea, isso acaba gerando a morte para o organismo. O zinco, ele evita que o corpo, por exemplo, se transforme numa imensa garrafa de refrigerante, tá? Ele faz com que o gás carbônico fique no estado líquido, não oferecendo risco para o organismo. Então, quando o gás carbônico é liberado pela produção energética, né, da célula, que libera gás carbônico para o meio, ele faz com que o gás carbônico fique líquido, tá? E no estado líquido ele não oferece risco, né? Ele acaba indo para o pulmão e ocorre no processo de expiração, você acaba jogando ele para fora, tá? Não oferecendo risco. Então, junto com o cobalto, o zinco ainda ajuda a transformar as proteínas dos alimentos, né, em outros tipos de proteína que possam ser aproveitadas pro organismo. O iodo é muito essencial também para os hormônios que são produzidos na glândula tireoide, né, naquela glândula que nós temos aqui na nossa garganta, tá? Eles regulam a velocidade de todo o metabolismo do corpo. Então existem dois tipos de hormônio, o T3 e o T4, que é a triiododixina e a tetraiododixina, que controlam o fluxo de energia, ou seja, são os hormônios que vão falar assim: olha, eu tô com fome, eu tenho que me alimentar, não, eu já me alimentei, não preciso mais me alimentar, e eles que vão regular o metabolismo do corpo, tá controlando esse fluxo de energia que o corpo vai gastar ou não, tá? Então, para que eles possam exercer essa boa função, tem que estar ligado a 3 ou 4 átomos de iodo. Por isso também que o Ministério da Saúde colocou um decreto que o sal, por exemplo, o sal de cozinha que a gente compra no mercado, ele tem que ser adicionado iodo. Por isso que diz lá sal iodada, com adição de iodo, tá? Para sanar essa necessidade, porque senão a gente produz o que chama de bócio, né? A glândula tireoide incha e forma o famoso papo, né? Que é pelo mau funcionamento da tireoide, pela falta de iodo. Então o iodo é totalmente fundamental nessa função, tá? Então quem usa sal, uma coisa, de preferência use o sal iodado, porque aí você não corre o risco. Isso acontecia largamente, principalmente assim, em populações da África, que você não tinha esse iodo disponível, né? Então, hoje até nos mercados se encontra, né, o sal em outra forma, assim, os sals temperados, os sals gourmet que se dizem, que não tem adição de iodo, tá? Mas de preferência pro sal iodado, porque aí você tem essa regulagem de iodo a nível de tireoide, tá? Porque é muito importante. A falta de iodo, ela acaba gerando o bócio, né? Aquele papo lá, uma inflamação da tireoide, aonde ela vai perdendo o controle da regulagem do metabolismo do corpo. E isso é ruim porque ele vai impactar o organismo como um todo. O fósforo, que é o guardião dos genes, né? Ele é indispensável na formação do DNA, então ele é uma peça-chave para a formação do DNA. Ele como o DNA é aquela supermolécula que guarda todas as nossas informações genéticas,
ela é constituída por blocos que são chamados de nucleotídeos. Para que esses blocos existam, eles precisam se ligar a um açúcar e a um ácido fosfórico, tá? Que vem parte do fósforo. E ainda o fósforo é um dos elementos que formam a molécula do ATP, tá? Que é a adenosina trifosfato. É uma adenina, uma base nitrogenada e 3 fosfatos ligados nisso junto com o fósforo, tá? Que é uma proteína que estoca a energia do corpo, tá? Que quando você quebra o ATP, ele libera energia para o corpo, então ele é totalmente indispensável. Ainda temos o magnésio, que para que o ATP, essa molécula que armazena energia, se forme, acaba sendo indispensável a presença do magnésio no meio, que ele está sempre ligado a um fosfato, um sal ou a um ácido que contém fósforo, tá? Sem a presença do magnésio é impossível que essas moléculas se estabilizem, né? Então se torna impossível guardar energia a nível celular. O cobalto, que é um elemento químico, que é um dos componentes da vitamina B12, tá? Que é essencial como formadora das moléculas vermelhas do sangue, e a falta de cobalto leva à anemia, tá? Porque você não vai ter uma boa funcionalidade e você vai ter uma defasagem na formação das células vermelhas do sangue. Então ele acaba levando à anemia, tá? Então você tem que ter esses componentes em equilíbrio. O cromo, por exemplo, que auxilia na insulina. Então o papel do cromo no organismo ele não é totalmente conhecido, se tem muito estudo em cima dele ainda, mas sabe que ele participa diretamente com a insulina, que é o hormônio que é produzido pelo pâncreas, né, que metaboliza o açúcar. Então quem faz a metabolização do açúcar que nós ingerimos é a insulina, tá? Junto com o cromo, tá? Para metabolizar e quebrar aquelas moléculas dentro do organismo. Temos o enxofre ainda, que elimina os metais pesados do organismo, que o corpo ele pode ser intoxicado por metais pesados, tá? Como o mercúrio, que é utilizado no garimpo de ouro. Ainda tem locais, né, que você tem extração de ouro de uma forma manual, ainda se utiliza o mercúrio na sua forma líquida, porque o mercúrio junta as partículas do ouro, né, separa o ouro das outras partículas. Então ou o chumbo da gasolina, né, dessa gasolina mesmo que os pais utilizam para abastecer os automóveis. Então o enxofre ele tem esse papel de desintoxicar o organismo, tá? Então ele transforma uma parte desses tóxicos, que ele transforma eles em compostos solúveis em água. Então eles acabam auxiliando na eliminação pela urina, tá? E temos o cloro ainda, porque o cloro, para que as reações dentro do organismo possam ocorrer, os fluidos sempre devem estar neutros, tá? Eles não podem ser muito ácidos e nem muito básicos, tá? Sempre tem que ter um equilíbrio nessa neutralidade. Então eles não podem ter nem carga negativa e nem positiva. Sempre que aparece assim uma carga positiva sobrando, o cloro, que é negativo, entra em ação e neutraliza essa carga para refazer o equilíbrio do organismo, tá? Então todos esses elementos eles são essencialmente importantes dentro do nosso organismo, desde a digestão até a cicatrização de um tecido, até o processo de eliminar substâncias. Então nós temos N componentes, N reações químicas que ocorrem a nível de organismo, que vai ocorrer essas transformações que são extremamente necessárias dentro do nosso corpo, tá? Segue o material em anexo ali, pessoal, coloquei uma tabelinha que demonstra assim os principais alimentos que contêm esses componentes, tá? Qualquer dúvida, lembrem que a gente tem agora a aula ao vivo, que auxilia demais a gente tirar dúvida e discutir o assunto. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.